sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mariana Prado Convida. Hoje eu tenho o prazer aqui de ter comigo o Dr. Jean Marco Penteado. Ele é referência em oftalmologia aqui em Ponta Grossa. É um prazer tê-lo aqui comigo. Hoje a gente vai falar da parte da infância, do adolescente, do adulto, como que se trata cada caso. E depois vamos falar um pouquinho de carro também, né, doutor? Que fiquei sabendo que é sua paixão, né? Mas no final a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Doutor, vamos começar um pouquinho. Me conte como é que a medicina apareceu na sua vida, né? A oftalmologia já foi uma paixão logo de cara? Foi aos poucos? Como é que o doutor entrou na medicina? Então, segundo minha mãe, com 5 anos de idade, eu falei para ela que eu queria ser médico. E desde então, realmente, assim, eu canalizei todo o meu estudo para medicina. Então, dentro do colégio, eu estudava bastante biologia, química, física e tal. E passei no primeiro vestibular em medicina, com 16 para 17 anos, e sempre foi minha paixão. A oftalmologia, ela, antes de querer ser oftalmologista, eu queria ser cirurgião de cabeça e pescoço. E eu comecei a acompanhar o Dr. Carlos Balim, que foi meu professor, e que eu tenho muita estima até hoje, em Curitiba. E, de repente, assim, meu irmão estava fazendo oftalmologia na residência e eu tinha um primo aqui, já falecido, que foi referência em oftalmologia na região e no sul do Brasil, que foi o Renato Rocha Penteado. E então, por influência desses familiares, acabei optando também por fazer oftalmologia. E daí, no 4º ano de medicina, eu comecei a canalizar para a oftalmologia. Então, eu comecei a acompanhar o serviço de oftalmologia do Hospital de Olhos do Paraná e tive a oportunidade de fazer a residência lá também. Então, terminei o 6º ano, passei na prova de residência e cursei o curso de oftalmologia durante 3 anos. Depois, então já foi desde a época porque tem gente que está na faculdade, a hora que vai terminar não sabe que caminho que vai seguir, né? Exatamente. O doutor Então já sabia mais ou menos desde o 4º ano, mais ou menos o que a gente queria trilhar. Você que tem assim uma experiência vasta em cuidar da saúde, né, ocular das pessoas em várias fases da vida, né? Sim. Vamos começar pela infância. A partir de quantos anos que a criança deve procurar criança não, né? Os pais levarem a criança ao oftalmologista? Bom, os pais devem levar a criança já logo após o nascimento para ver se as estruturas oculares estão ok. É feito na maternidade o teste do olhinho que o Ministério da Saúde preconizou há mais ou menos uns 20 anos aí que é feito. Que é um teste básico que é lançado uma luz para ver se existe alguma opacidade nos meios transparentes dos olhos e para ver se isso precisa ser tratado ou não. Então, logo quando o bebê já deve ser levado ao oftalmologista, nos primeiros 3 meses assim de vida. Após os 3 meses de vida, você veja que tudo nos 3 meses de vida são importantes, né? Então, o sistema termorregulador da criança é formado, por exemplo, a regulação da temperatura, a imunidade da criança começa a ser formada após os 3 meses de nascimento. E a lágrima da criança o olho começa a lacrimejar mais após os 3 meses. Então é por isso que é importante ver também como é que estão as vias lacrimais, se a criança tem obstrução das vias lacrimais, se tem pus, formação de secreção, e isso deve ser tratado também. Das doenças da primeira infância, é importante ressaltar crianças prematuras que devem passar pelo médico oftalmologista por causa do uso do oxigênio na UTI, quando a criança é prematura, e porque o oxigênio ele faz bem para a criança, mas pode fazer mal para a retina, fazendo uma patologia chamada retinopatia da prematuridade. E isso, quando visto, deve ser tratado imediatamente, principalmente com laser, né, que é tratado isso para que não ocorra descolamento de retina ou
outras patologias futuras na criança. Então, depois desse período de pós-nascimento, a gente preconiza no primeiro, no terceiro, no quinto e no sétimo ano. Então, nos anos ímpares, né, que eu sempre oriento as mães, os pais, a levarem suas crianças. E depois disso, uma vez por ano, né? Então, o fato é importante de a gente ressaltar para a população que está nos assistindo. Por que é importante dilatar o olho da criança? Às vezes a mãe leva a criança e, ai meu Deus, mas vai precisar pingar aquele colírio para deixar a visão borrada e tal. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Porque eu uso óculos desde 6 anos e ia no oftalmologista, pingava aquele colírio que deixava a gente não enxergar, praticamente mais na cego, luz, né? né? Fica cego. Eu sempre tive essa curiosidade. Então, o olho na criança, principalmente, ele esconde bastante as patologias, esconde a miopia, esconde a hipermetropia ou astigmatismo. Então, você tem que relaxar a íris, que é o colorido do olho, dilatando a pupila, e com isso você consegue diagnosticar os problemas oculares com maior facilidade. Então, as mães não tenham medo da assistente do médico pingar o colírio. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que precisa ser feito, então tudo é feito rápido, e passa né? rápido. Geralmente são 3 horas de duração. Os efeitos colaterais, às vezes irritabilidade, às vezes um pouquinho de dor de barriga que a criança pode ter, mas geralmente depois de 3 horas a criança ou até dorme, às vezes tem um pouquinho de sonolência, geralmente fica tranquilo. E normalmente a dilatação ela deve ser feita em crianças até 10 anos de idade, porque elas podem esconder graus altos de hipermetropia, principalmente, chegando até às vezes esconder 6 graus de hipermetropia, Nossa, 8 bastante. graus. Então é preciso sim dilatar a pupila das crianças para essa finalidade. Passa bem rapidinho, né? Exatamente. E, assim, já tem mais ou menos um ano e pouco, né? A gente viu muito na televisão sobre a filha do Thiago Leifert, que ele falou sobre o retinoblastoma, né? Sim. Que é uma doença que acomete as crianças. Conta um pouquinho de como que a gente pode diagnosticar. Pelo que eu vi na televisão, parece que você tira uma foto e com o flash a gente consegue perceber se existe ou não essa patologia, né? Exatamente. Bom, o retinoblastoma é o tumor mais comum, o tumor ocular das crianças, mas ainda bem que é um tumor raro, né, Mariana? Então, ele é, assim, de origem genética, né? Então, ele tem uma característica de hereditariedade também, mas é uma doença, ainda bem, bastante rara. E às vezes ele acomete um olho, os 2 olhos, ou às vezes o que a gente chama de terceiro olho, que é a glândula pineal. Então, que tem os tecidos oculares nessa glândula que fica no meio do cérebro. E essa glândula é importante para a formação da melatonina, do hormônio do sono e tudo mais. Então, que daí a gente chama de retinoblastoma trilateral. Então, tem o unilateral, o bilateral e o trilateral. Então, é importante a toda criança que apresentar uma mancha branca no olho, em uma fotografia de aniversário, alguma coisa, ou a criança entorta o olho e tem aquela mancha branca, a criança tem um estrabismo junto com aquela mancha branca, levar imediatamente no oftalmologista. Hoje, existe tratamento em grandes centros, em São Paulo, principalmente, em 2 grandes centros oftalmológicos em São Paulo, uma quimioterapia intraarterial. E essa quimioterapia intraarterial é feita através de um catéter e é colocado a medicação dentro do olho através dos vasos sanguíneos oculares. E essa quimioterapia consegue matar o tumor. Antigamente era necessário retirar o olho por completo, deixando a criança cega. E as crianças hoje em dia estão fazendo esse tratamento e estão tendo excelentes resultados. Que boa notícia, né? É uma grande notícia, Sim. porque foi sempre uma luta muito, muito grande da oncologia oftalmológica, o retinoblastoma, e
por fim, existem essas medicações hoje bastante modernas e que conseguem tratar, mas tem que ver o quanto antes, porque o retinoblastoma é bastante letal, ele leva a criança à morte se não for Ele causa uma tratado. Metástase para levar? Exatamente, ele causa metástase principalmente em cérebro e ossos, né? Então é um tumor bastante letal. Bem agressivo, né? Exatamente. E a criança, o duro é que assim, a criança ela é muito nova, então ela não consegue expressar, né? Ela não reclama, né? Ela se adapta. Dizem que tem crianças que têm grau em um olho, no outro é bom. É bom. E os pais não percebem, acham que não precisa de óculos porque ela acaba forçando mais uma vista do que a outra, né? Exatamente. E nesses casos que usam aquele tampão, isso, né, doutor, exatamente. para estimular. A gente sempre usa, por exemplo, assim, a criança apresenta às vezes 4 graus em um olho e 2 graus no outro. Esse olho que tem 4 graus, geralmente ele tem um desenvolvimento mais preguiçoso da visão. Então, dos 0 aos 7 anos de idade é que existe o desenvolvimento visual no córtex visual, na parte do cérebro que processa a imagem. Então, a gente precisa estimular aquele olho de 4 graus usando o tampão no olho mais forte. Então, você estimula, né, dando objetos para a criança brincar, brinquedos de encaixe, quebra-cabeça, também pode usar os recursos aí de tablets e celulares. A gente já vai falar que isso também abusivamente na adolescência causam problemas, mas é interessante de fazer assim, esse estímulo visual o mais precoce possível, porque a gente tem até os 7 anos de idade para o cérebro aprender a enxergar, senão esse olho fica condenado a ser um olho preguiçoso e daí a criança não desenvolve. Olha, que legal. E assim, eu acho importante também falar o uso de telas, né? Que eu acho que a hora que você entra na adolescência, não sei se isso daí limita alguma coisa ou não. Outra coisa que eu lembrei agora, que esses dias até estava vendo uma reportagem, um vídeo, na verdade, que uma escola, ela exigia, quando a criança entrasse na fase de alfabetização, levar uma carteirinha do médico oftalmologista que ela estava apta, ou se não precisaria usar óculos, ou se precisasse, né? Porque às vezes a criança está naquela fase de alfabetização e começa a ir mal na escola, os pais não percebem, hoje em dia com a correria do dia a dia, né? Eu achei super interessante, né? Se as escolas aderissem a isso, né? Sim. Porque tem escola que no prezinho, no infantil, pede caderneta de vacinação, né? Eu acho que isso daí seria bem interessante para as escolas também, para ajudar, né? Sim. Olha, esperar chegar naquele ponto, assim, de começar a ir mal na escola para ver que realmente é um problema de visão. Exatamente. A gente tem até ter bastante orgulho de Ponta Grossa, porque Ponta Grossa é uma das cidades que tem o programa de saúde escolar. E até eu acho assim que uma das coisas que funciona em Ponta Grossa são as escolas municipais. Elas levam as crianças para o programa da saúde escolar, e no programa de saúde escolar existe um oftalmologista. Eu já trabalhei nesse programa e a gente consegue detectar problemas mais precoces das crianças. Tinha até, na época que eu trabalhava lá, tinha um laboratório óptico que fornecia gratuitamente óculos para criança. Então era um programa super bacana. Eu não sei como é que está o andamento dele hoje, mas era uma coisa super, super legal, assim, foi no começo da minha profissão. É super válido, né? Porque eu comecei a usar óculos, nem eu comentei, com 6 anos. E minha mãe percebia que eu ia olhar na televisão, forçava, tentava fechar o olho, né? Mas eu acho assim, outra coisa que eu percebo, a gente tem filhos que estudam juntos, na minha época eram poucas crianças que usavam óculos, tanto que nem existia, né? As armações eram enormes, né? Hoje em dia tem uma vasta... O mercado aí para óculos para criança aumentou muito, né? O que você se dá isso? O que você acha? Que é informação? É tecnologia? Aumentou o diagnóstico. Então, os pais estão levando mais as crianças ao médico. Antes, não existia isso. Essa criança está de frescura, isso aí não é nada.
não tenho tempo para isso e tal, e os pais trabalhavam demais e geralmente o nível cultural era menor. Então, a informação veio aumentando, a educação médica, porque o médico ele deve prevenir e tratar as doenças. E como a gente está aqui agora nesse podcast, orientando a população, isso é muito importante, porque cada vez mais que a gente bate nessa tecla que as crianças precisam fazer o exame, mais pessoas se conscientizam, mais as crianças vão ao oftalmologista e eu acho bastante válido. Eu atendo bastante criança, não tenho lá aquele oftalmopediatra, mas não sei por que cargas d'água assim, mas eu tenho um ímã para criança e adoro atender criança. Então, quando eu me mudei para cá, né? Nossa, eu nem conhecia o doutor, acho que a Maria ainda nem estudava, né? Sim. O Gustavinho. E o pessoal já de cara indicaram o senhor, né? Daí eu falei, não, preciso levar a Maria para... Eu uso óculos, meu marido usa óculos. Provavelmente ela ia ter que usar. E realmente ela usa, né? Exatamente. E ela usa super bem. E eu adoro atender criança, porque a criança, geralmente, ela é muito grata a gente, assim, quando ela coloca o óculos. Deve ser uma sensação ótima, enorme, né? Eu não lembro quando eu comecei a usar óculos, porque mas... o mundo fica colorido, o mundo fica nítido, né? Então, a criança fala, pô, aquele tio... Né? Então, vários pais me mandam vídeos assim, às vezes de crianças que estão passando na frente do consultório, eles gravam o vídeo, olha, estão passando na frente do consultório do Dr. Gianmarco. Isso é muito gratificante, porque a criança ela é sincera, né? Então, eu acho que é muito legal, eu adoro atender criança. Ai, que joia. Então, vamos das crianças agora, vamos partir para os adolescentes, né? Que a gente já comentou um pouquinho aqui sobre as telas. E outro ponto também que eu queria perguntar, quando a gente vai comprar óculos, as óticas, elas oferecem aquelas lentes, isso daqui é bom para proteger contra a tela, tem luz azul, luz não sei o que e tal, enfim, acho que você pode explicar melhor isso. Existe essa diferença mesmo de lente? É válido esse investimento maior numa lente que reflete menos a luz da tela? O que o doutor acha? Bem, surgiu um trabalho recente, uma meta-análise de que a proteção contra a luz azul não é tão efetiva. Bom, eu acho que é. A luz azul das telas, ela é prejudicial no sentido de consumir a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a gente já vê que os adolescentes começam a dormir mais tarde, a ter preguiça de acordar no dia seguinte, a ter mau humor, né? E o adolescente já tem o mau humor pelas alterações hormonais, né? Que eles têm na adolescência. Então, assim, as telas emitem essa luz azul, e essa luz azul realmente é bastante tóxica para a retina. Então, eu sempre recomendo que as lentes tenham proteção contra a luz azul. Eu acredito bastante nisso, e essa análise eu acho que vai ser ampliado esse estudo e vai chegar a conclusões, porque toda hora o cientista está mudando a conclusão dele, né? Uma hora se chega lá num programa de televisão, os cientistas falaram isso, isso e isso. É que nem a alimentação, né? Uma hora o ovo é bom, outra hora o ovo é o vilão, né? Exatamente. Mas eu acho que eu recomendo, sim. E nas crianças e adolescentes que a miopia, principalmente, está muito galopante, existem duas marcas de lente no mercado, sem interesse comercial nenhum aqui, dizendo, existe a Mio Smart do fabricante Roya, e existe a Stellest do fabricante Essilor, que são lentes que têm mecanismos que freiam a miopia em até 60% a sua progressão. Então, crianças que realmente são ou adolescentes que não deixam de usar o celular de maneira alguma, videogame e o tempo todo em tela, a gente recomenda esse tipo de lente, porque às vezes você vê um adolescente com 3 graus de miopia, 4, 5 anos depois
ele já está com 7 graus, né? Nossa. Então, tem que frear. Tem uma das maneiras é frear essa miopia. Outra maneira de frear a miopia é usando o colírio com uma substância chamada atropina, em que você dilata um pouco a pupila e isso faz com que você tenha um menor crescimento do olho, porque o olho míope é um olho que fica alongado, né? Então, por isso que as telas, elas projetam a luz no fundo do olho, então o olho vai se alongando e se tornando um olho míope. Mas no caso, esse colírio é para retardar também. Então, mas é para quem usa muito, né? Para quem usa muito. Pro dia a dia, Pro dia a dia, não. Daí criança que não tem muito acesso, exatamente. né? Até mais aqueles... Porque hoje em dia os adolescentes estão trabalhando com isso, né? Com esses gamers. Exatamente. Então acabam ficando muito... Virou uma profissão. Virou uma profissão, exatamente. Exatamente. E tem, assim, para uma criança, adolescente normal, um limite de tela diário? Eu preconizo, assim, para os meus pacientes, 1 hora no período da manhã, 1 hora no período da noite, no máximo até antes das 10 horas da noite. O que acontece? A maioria dos adolescentes estão assistindo vídeos e filmes, né, nas plataformas de streaming, no escuro, embaixo da coberta e vendo no celular. E isso é péssimo, né? E além de dormir tarde, você força, né? Força demais, né, a vista. Então, o que eu falo também para o pessoal? Tem condições de emparelhar com uma TV que tenha no quarto? Assista na TV. Assista em tela grande. Não assista em tela pequena. Em tela pequena, geralmente, é para você ali se comunicar através do WhatsApp ou alguma outra coisa. Porque a gente consegue também diminuir a intensidade da luz, né? Exatamente. Tipo, à noite você diminui um pouquinho, você tem até essas ferramentas, né? Exatamente. Que acabam auxiliando. Mas eles acabam também. Não fazendo isso, né? Porque e acabam, exatamente. Porque não enxergam, né? Além do trauma, não é minha área aqui, mas além do trauma auditivo, geralmente também usando fones de ouvido, né, para que Sim, acaba tudo, né? Acaba se isolando, né? O indivíduo acaba se isolando do mundo em si por várias maneiras, né? Na tela. Eu fico imaginando, né? A Maria daqui a pouco entrar na adolescência, eu falo, meu Deus do céu, quero ver como a gente vai lidar com isso, né? Com certeza. Mas nós somos errados, né? Porque nós somos os fornecedores de telas, né? Sim, se não fornecer, daí não tem, né? Daí tá tudo certo. Mas em casa a gente até que consegue controlar bem, né? Assim. Exatamente. Ainda consegue, né? Exatamente. Então, enquanto eles obedecem, né? Exatamente. Um pouquinho falando agora da parte dos adultos, doutor. A partir de quantos anos? Sei que existem vários tipos de cirurgias, por exemplo, a corretiva, né? Uhum. Até que ponto ela é eficiente? Eu tinha uns 27 anos, hoje já começou a voltar um pouquinho, mas eu tinha um grau super alto. Eu tinha astigmatismo, miopia maior no olho direito, que somando dava uns 7 graus, então era praticamente cega, né? E no esquerdo era menor. E a partir de quantos anos você pode fazer uma cirurgia corretiva? Não sei se é assim que fala, né? E se tem uma validade, ou porque realmente depois dos 40 a gente já passa a não enxergar muito bem, né? A cirurgia refrativa, que é o nome dela, ou cirurgia corretiva de grau, mais popularmente conhecida, ela é feita hoje inteiramente com laser, né? Então não existe mais o bisturi de diamante como era na década de 80, 70. Então, o laser veio nos anos 90 para ficar e cada vez mais as plataformas de laser estão evoluindo. Normalmente, eu preconizo nos meus pacientes por volta de 20, 21 anos, em que a miopia já está mais estável para que ele aproveite mais essa cirurgia. O que acontece geralmente? O grau voltou. Não, é que o grau não tinha terminado de evoluir. Por isso que a cirurgia é feita e daqui 1 a 2 anos aparece 1,5 graus, 2 graus de miopia. No meu caso ficou bastante tempo estável. Sim. Tinha zerado, eu acompanhava tal, mas eu acho que o meu é mais agora para enxergar de perto. Acho que daí realmente... Daí geralmente isso daí não tem mais cirurgia, né? Ou tem.
existem as cirurgias para grau de perto, mas hoje já está evoluindo mais para cirurgias intraoculares, não cirurgias na superfície do olho ou na córnea. Então, as cirurgias intraoculares seriam daí com o uso de lentes intraoculares, que daí você, após os 55 anos de idade, você pode fazer que é a cirurgia para presbiopia. Até inclusive nós vamos participar agora, dia 24 de outubro, de um congresso que vai ter em Curitiba, de imersão no tratamento da presbiopia, que é a vista cansada, que ocorre após os 40 anos de idade. A presbiopia é aquele que você é o braço longo, braço curto, né? Que eles exatamente. falam, né? Que você tem que esticar o braço para poder enxergar de perto. Então, a cirurgia da miopia, voltando a falar, eu preconizo ela, assim, geralmente dos 20 anos em diante, com um grau estável no mínimo a 1 ano. Todos os exames pré-operatórios, então a gente tem que sempre falar para os pacientes, façam os exames que os médicos pedem. Mas o convênio não cobre. Não, os exames são exames complementares de diagnóstico. Não é porque o convênio não cobre que não precisa ser feito, né? Então, para uma cirurgia ser bem feita, ela precisa mostrar os dados, o médico precisa ter o maior número de dados possíveis para que a cirurgia fique perfeita, né? Para que o grau seja corrigido da melhor maneira possível. Então, as ferramentas diagnósticas estão aí para serem usadas. Então, e depois de feito a cirurgia, é necessário o acompanhamento. Muitas pessoas operam e deixam de ir no oftalmologista. Tem pessoas que eu operei faz 5 anos e agora estão aparecendo de volta. Não, tá tudo bem, mas precisa ver a pressão do olho, precisa ver o fundo de olho, precisa ver como é que está essa cirurgia, se não aconteceu nada, se a córnea não mudou o seu relevo durante esse tempo todo. Que fica uma cicatriz, claro, né, doutor? Exatamente. Então, é um olho mexido. Né? Então, você precisa de um acompanhamento, mesmo que você já não tenha mais grau, que você já tenha zerado o seu grau. Né? E, assim, na fase adulta, quais as doenças que mais acometem a visão, assim? Na fase adulta, uma das maiores causas de perda de visão são os traumas oculares, né? Então, por exemplo, indivíduos que usam moto, usa o capacete com viseira, não levante a viseira. Estou chegando perto de casa, vou levantar a viseira. É aí que acontece. Vem um inseto, ou vem uma pedrada, ou vem algum objeto que pode ferir o olho. E, infelizmente, eu posso dizer assim que é uma lei de Murphy, parece. Não dá na testa. É no olho. Está no olho. Você sabe que quando eu era criança, eu tinha acho que uns 5 anos, o rapaz estava arrumando o portão lá da casa da minha mãe, né? E eles tiraram o portão. E criança, xereta, né? Eu fui me pendurar no portão. Eu tenho uma cicatriz aqui, a lança caiu aqui. Exatamente. Foi assim, foi a mão de Deus, né? Que não pegou no olho. Né? Exatamente. Então, os objetos pérfuro-cortantes em casa, as crianças principalmente, eu esqueci de dizer, alicate de unha, tesoura, objetos pontiagudos, pregos, alfinetes, né? Então, a gente já viu criança perfurar o olho com todos os objetos que você possa imaginar. Até com lápis, né? Até com lápis, né? De um coleguinha dar uma lapisada no olho do outro colega. E isso daí deixa cega a pessoa, pode levar a cegueira se não tratado imediatamente. Porque a gente pensa imediatamente. assim, eu tinha a sensação do olho ser tão sensível, mas na verdade ele é bem resistente, né? Sim. Assim, a gente não tem essa percepção, ele tem mecanismos, né? de defesa dele, mas só que dependendo do trauma, por exemplo, uma bolada de, por exemplo, de golfe ou de beisebol ou, né, ou de tênis, pode levar a um descolamento de retina e levar a cegueira. Né? Puxa, tem que usar a proteção, né? Proteção. Não tem jeito. Então, assim, na idade adulta, geralmente, aí 21 anos em diante, o maior índice de problemas oculares são relacionados ao trauma.
E também os graus, né? Miopia, hipermetropia ou astigmatismo. O diabetes tipo 2, ele também pode causar cegueira, né? Mas Bastante. ele acomete mais assim, a terceira idade ou ainda a fase adulta, assim, pela Não, experiência do a doutor? gente tem paciente com 45 anos de idade, com diabetes tipo 2, já com um acometimento de fundo de olho bastante importante. O diabetes tipo 1, geralmente, que é insulino dependente, que desde a infância, 15 anos de diabetes tipo 1 pode já ter alguma alteração em fundo de olho. Então, é uma doença que causa bastante cegueira, né? É importante tratar essa doença. Muitas pessoas brincam com o diabetes e geralmente ele vem cobrar a E conta como que depois. a pessoa que tem o diabetes, o que o organismo faz para causar a cegueira, doutor? Desculpa Então, a minha ignorância você nesse... imagine que na nossa retina, que é a retina é como se fosse um papel de parede, que ela está lá no fundo do olho e ela é um filme. Ela que captura a imagem para levar para o nervo óptico e o nervo óptico leva para o cérebro para a imagem ser interpretada. Então, o nosso olho funciona como aquela câmera que está ali filmando a gente. Então, e o processador é o cérebro. Então, o computador que projeta a imagem que a gente enxerga é no cérebro. Então, a retina, ela possui vasos sanguíneos, como uma casa tem um encanamento. E imagine que o diabetes, ele vai lá e fura os canos da casa e vai vazando sangue e vai vazando soro na retina, inchando a retina e deixando ela completamente sem função em determinadas áreas. Isso faz com que seja liberado uma substância chamada fator de crescimento vascular. Por quê? Porque o olho interpreta que está faltando alimento. Nossa, aquela região ali está encharcada, não está sendo alimentada, eu vou fazer vasos sanguíneos novos. E esses vasos sanguíneos novos, eles são muito frágeis. E qualquer aspirina que você tome, ou qualquer medicamento que afine o sangue, ou uma pancada no olho, ou alguma tração que ocorra no fundo do olho, provocam hemorragias. E essas hemorragias vão intoxicando a retina e vão deixando a retina enrijecida e leva à cegueira. Então, hoje existem medicamentos chamados anti-VEGF, que são os medicamentos que bloqueiam essas proteínas que fazem o crescimento de vasos sanguíneos anômalos. E existe o laser da retina, que a gente faz também para bloquear o crescimento de vasos sanguíneos anômalos. Mas a doença de base deve ser sempre tratada, o endocrinologista deve ser visitado a cada 4 meses, né, pelo diabético. Sim. E a sua dieta, né? Então, evitar balanceada, evitar açúcar, o tabagismo, evitar o alcoolismo, né? Mesmo que socialmente, mas a bebida e o cigarro com certeza alteram bastante o metabolismo do fundo de olho, né? Principalmente nos pacientes diabéticos. Poxa, legal. Muito obrigada aí pela sua explicação, porque eu ficava pensando, não entendia. Um pouquinho agora a gente vai passar para falar sobre a parte dos idosos, né? Sim. Assim, meu conhecimento pouco, podemos dizer assim, eu conheço a catarata, né? Que Sim. acaba acometendo, acho que é uma das causas, das doenças que mais acometem os idosos, né, doutor? Sim. A catarata, e hoje em dia tem bastante recurso, né? Tem. Antigamente era mais difícil, mas hoje em dia as cirurgias estão bem altas, né? Para essa... Exatamente. A catarata, ela está sendo assim, uma surpresa para a gente nos últimos 5, 10 anos. Muito por conta de doenças metabólicas, como diabetes, por exemplo, ou doenças como colesterol alto, e que você precisa usar medicamentos, por exemplo, medicamentos para o câncer de mama e outras doenças, como
asma, por exemplo, que você usa corticoide. Então, a catarata ela está vindo mais precocemente na população. Então, indivíduos acima de 50 anos já podem ter algum grau de catarata. Assim, Então, desculpa te interromper, Aham. mas todo ser humano ele vai ter catarata, porque Vai. todo Não tem dúvida. não tem como fugir Não disso tem como daí. fugir. Mas eu não tenho, enxergo super bem. Não, tem. Se a gente dilatar a pupila, se a gente olhar o cristalino, vai haver Mas não são todas não são todas as cataratas que a gente precisa operar. Exatamente. Então, assim, a partir de 47, 50 anos, a gente já vê bastante gente com catarata. O sol também é um fator. Indivíduos que trabalham com solda elétrica também podem ter catarata. Então, a catarata é uma opacidade da lente interna do olho. Então, nós temos uma lente que ela funciona como se fosse o zoom de uma máquina fotográfica. Ela que focaliza longe, focaliza perto, e ela é chamada de cristalino porque ela é cristalina a maior parte da nossa vida. Mas ela começa a se tornar turva e daí ela recebe o nome de catarata. E essa catarata ela fica atrás da pupila, atrás da menina do olho, e a cirurgia é uma cirurgia bastante segura. Eu nunca gosto de usar o termo simples em cirurgia, porque cirurgia simples, nem tirar uma unha do pé é simples, porque pode infectar. Então, é uma cirurgia segura porque as técnicas estão bastante dominadas. É uma cirurgia relativamente rápida, em torno de 10 a 20 minutos. Bem rapidinho. Em que você substitui o cristalino por uma lente intraocular. E essa lente intraocular, então, ela vai ser mais transparente, artificial, mas hoje existem lentes que têm tecnologias para que você possa voltar após os 50 anos a enxergar longe, média distância e perto. Porque eu conheço pessoas que fizeram e eles ficam encantados. Nossa, voltei a enxergar de novo, né? Uma sensação de liberdade mesmo, exatamente. né? O olho... Acho que você se acostuma, né? A não enxergar tão bem, a hora que você vê que você pode voltar a enxergar, né? Eu sempre falo que a gente se acostuma com o ruim. E daí, a partir do momento que melhora a qualidade da visão, aí você vê, nossa, como eu estava enxergando mal. E realmente é uma das cirurgias mais gratificantes que a gente faz, que é uma cirurgia que você restabelece a visão do paciente em 2 a 3 dias, e o paciente começa já a dirigir novamente, começa a ter as suas atividades em um período curto de tempo. Muito bom. Voltar a enxergar, né? Eu acho que é uma sensação de liberdade mesmo. Verdade. Doutor, sua clínica ela é conhecida por estar sempre à frente quando o assunto é inovação e tecnologia. Eu sou prova disso, que eu sou paciente do doutor. Tem vários aparelhos lá que a gente não sabe nem para que serve direito, mas sabe que funciona e a gente está sendo bem atendido lá. De onde que vem essa busca, assim, para trazer tecnologia? Então, eu sempre fui vidrado, assim, nos congressos que a gente vai, existem feiras de equipamentos médicos. Então, eu sempre fico vendo, assim, puxa, o que esse aparelho faz, o que pode agregar em termos de agilidade, rapidez. Hoje, o pessoal não tem muito tempo para ficar dentro de uma clínica, né? Antigamente, o paciente ia no consultório oftalmológico até dilatar a pupila, até fazer isso, levava 4 horas ali até ser atendido, né? Nós médicos temos o grande pecado, e eu peço perdão, a gente sempre está atrasado, né? Então, porque a agenda é bastante cheia. E esses aparelhos, eles... então, eu peguei modelos de clínicas do São Paulo, Rio de Janeiro, que fazem um pré-exame. E nesse pré-exame, a técnica colhe as informações, e essas informações ficam no arquivo do nosso consultório. Tem um fórum dentro do consultório.
e eu consigo acessar então as imagens. Bom, foi tirada uma foto do fundo do olho, vamos ver se o paciente tem diabetes, se ele tem retinopatia diabética ou não. Olha, você é tabagista? Olha aqui, tuas artérias estão com depósitos de colesterol, vamos pedir um exame mais específico para ver como é que está isso. Então você, aqui teu nervo óptico está escavado, então você pode ter glaucoma, vamos investigar isso. Então esses aparelhos eles servem para dar pistas para a gente e com uma agilidade maior para que a gente possa fazer então exames diagnósticos mais aprofundados e tratar as doenças o mais precocemente possível. Nossa, mas é bem legal, porque você passa num, daí tem os balõezinhos, Sim. aí o outro tem o sopro no olho, cada um é para uma coisa e para formar um diagnóstico, né, Exatamente. doutor? Eu acho que esse daí é o mais importante, né? Para ter o diagnóstico correto. Correto. Eu falo isso porque, assim, eu tenho lá o scanner Aitero, então a gente faz o escaneamento 3D. Então, quanto mais informações a gente tem para poder passar para o paciente do problema dele, é muito mais fácil, né? E a gente ter a tecnologia a nosso favor, então é muito bom. Exatamente. E uma imagem mostra mais do que 1000 palavras, como diz o velho ditado, né? Bem isso. Então, você mostrando para o paciente, olha, o teu olho está assim aqui dentro, olha, está com essa catarata aqui, nós vamos precisar te operar. Então, o paciente se convence que realmente chegou o momento dele cuidar mais da saúde ocular dele. Se cuidar, né? E o doutor, com mais de 25 anos de experiência, qual foi o seu maior desafio na sua carreira, doutor? Foram vários, né? Vários pacientes com olhos perfurados que a gente conseguiu salvar. E, infelizmente, tivemos perdas de visão em pacientes que tiveram também acidentes assim, mais graves. As crianças que a gente operou de catarata congênita, por exemplo, que é o cristalino da criança, a criança já nasceu com cristalino opaco e a gente foi lá e operou, e hoje essas crianças são adultos e chegam para a gente, puxa, se não fosse você que tivesse me operado quando eu tinha 4 meses de idade... feito o diagnóstico, exatamente, né? você... Então, existiram vários desafios, casos de retinoblastoma que caíram nas nossas mãos e que, graças a Deus, essas pessoas estão vivas. Caso de melanoma, que infelizmente a gente perdeu o paciente para a doença. Né? Melanoma pode dar no olho? Pode dar no olho. Então, nós temos a coroide, que é uma parte vascular no olho, e eu tive a infelicidade de perder um rapaz, muito querido, um cara trabalhador, tal. Mas ali é o foco primário? É no olho ou não? Foi um foco secundário. No caso dele, ele tinha tirado uma verruguinha das costas 5 anos antes. E tava eu pergunto porque eu tive melanoma, né? Daí, quando eu ouço essa palavra, a gente já acende uma luzinha, uma luz, né? E 5 anos após, ele começou a ter coceira nos olhos, passou por 3 colegas e os 3 colegas falaram que era uma alergia. Olha. E ele foi no meu consultório, eu apalpei o olho dele e falei, não, você está com uma saliência aqui e tal. E tiramos a ressonância. E foi o caso mais marcante, porque ele falou assim, olha, deixa eu viver até o aniversário do meu filho. O filho dele fez o aniversário e ele faleceu no dia seguinte. Puxa então vida. Foi um caso... arrepia, assim, né? Foi um caso... Então, a medicina, ela é feita de alegrias, mas ela é muito feita de tristezas. Existem os momentos Exatamente. difíceis, né? Então, vamos mudar de assunto um pouquinho agora, vamos falar de coisa mais leve, né? Sim. Fiquei sabendo que sua paixão é carros. Sim. Conte um pouquinho da sua história, da sua paixão por carros, quais são o seu hobby, o que você gosta de fazer nas horas vagas para dar uma equilibrada, né, com esses momentos de dificuldades do consultório e com a família, assim. Bom, o carro, eu acho que o que diferencia a criança do adulto é o tamanho do brinquedo, né? Bem isso. Então, o carro, para mim, sempre foi realmente uma paixão. Eu sempre... eu tenho um tio que corria de carro
E então eu sempre ia na casa dele, ele sempre com os modelos de carro bacana e tal, e eu acabei me interessando. Então, para mim, os carros alemães são os que mais me chamam a atenção, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, e eu gosto bastante. Mas Assim, você gosta de corridas, assim, assistir essas coisas, não? eu assistia bastante corrida na época do Ayrton Senna, né? Na época do Piquet, mas hoje em dia já perdeu a Perdeu a graça. graça, né? Exatamente, Acordava de virou, madrugada para assistir o Ayrton exatamente, Senna, né? virou mais comercial a coisa, né? Mas sempre assim, o automobilismo sempre eu gostei. Mas não corro de carro. E ando seguramente com o carro. Apesar de gostar de carro potente, eu prefiro dirigir Manter-se dentro. seguro. Com certeza. A vida da gente vale muito. Sim. Né? E de hobby, assim, qual que é seu... Eu gosto muito de leitura, né? Então eu leio bastante. O que você está lendo agora? Eu estava lendo o Caligares, né? Que é o filósofo ítalo-brasileiro, né? Que faleceu. Você perguntou dos livros exatamente. ali de filosofia, né? Um livro sobre a felicidade, foi o último que eu li. E eu gosto bastante. É bom, né? Para limpar a mente, né? Eu gosto bastante de escritores portugueses, Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, que mais? Mário de Sá Carneiro, e poesia eu gosto bastante também. Escreve, então, não? Às vezes arrisco escrever. A Mônia até está me cobrando para eu escrever poesia para ela. Poesia para ela. Vou falar para ela que você prometeu. Então. Exatamente. Seus planos e objetivos para o futuro, doutor? O que você pensa assim? Eu gostaria de... Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, que eles estão cursando medicina. Gostaria muito que eles viessem trabalhar comigo e... Eles pensam em fazer oftalmologia, penso. Não? Legal. Daí, talvez expandir a clínica, né? E para melhorar o atendimento à população. Eu amo minha cidade, fui criado aqui, então, assim, eu quero deixar uma marca para a cidade. Eu quero ainda ter uma clínica melhor do que o que eu tenho. Então, eu sempre tenho meus desafios internos, né? Então, eu gostaria muito de conseguir realizar esses sonhos, que Deus me ajude e que eu consiga realizar. Com certeza vai conseguir. Doutor, vou fazer uma última pergunta para você. Sim. Aparece o gênio da lâmpada mágica aqui e ele te dá direito a 2 desejos que você pode fazer e ele vai realizar. Quais são esses 2 desejos? Uma pergunta difícil, né? Em primeiro lugar, eu acho que seria assim, um pedido de saúde para meus familiares e para mim, né? No caso, porque eu acho que a saúde é algo precioso, importante nas nossas vidas. E no segundo desejo, você tendo saúde, você corre atrás de tudo que se quiser. Não, tem que ser um desejo. Tem que ser um desejo? Tem. Saúde já foi um. Tá bom, eu acho que é a minha clínica que eu sonho ter um dia, né? Com a família. Você vem de famílias de médicos, assim, não? Tem bastante médico na família. Tem bastante. Você se inspirou em alguém? Você, vou fazer por... O Dr. Davi Federman foi meu tio. Até tem bairro aqui em Ponta Grossa com o nome dele. Ele foi deputado estadual, vários mandatos, e ele era um médico que atendia domingo de manhã. E então, e até quando a minha falecida mãe, eu falava com ela, eu sempre falava, quero ter meu consultório cheio que nem o consultório do tio Davi, né? Foi uma inspiração, Foi uma né? inspiração. O tio Davi foi uma inspiração. O meu primo Renato foi uma outra inspiração também. Tem os Vambier ali, que são otorrinos, são meus primos,
né? Tenho legal. o cardiologista também, que são meus primos. Então já tá Tem família... tem bastante parente Todas médico. as áreas estão cobertas, Então, né? exatamente. Eu tenho meu irmão, que é médico oftalmologista, tem a minha sobrinha, que é oftalmologista em San Diego, na Califórnia, que é filha desse meu irmão. Tem a minha outra sobrinha, que é dermatologista. E daí meus 2 filhos estão fazendo medicina. E tem esse meu sobrinho, que é o João Pedro, que está terminando oftalmologia também. A família, então, tá completa aí na área da medicina. Doutor Jean, muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer demais esse bate-papo, super enriquecedor. Aprendi bastante coisa hoje também sobre a área da visão. Muito obrigada mesmo por ter passado essa experiência aqui pra gente, todo esse conhecimento. Eu que agradeço, foi muito bacana. E precisando nos chamar, será um prazer voltar aqui. Obrigada.